nós vamos falar sobre o cliente. Em primeiro lugar, nós vamos abordar 5 etapas antes da decisão da compra. Bom, o reconhecimento do problema. A família, ela reconhece que esse apartamento ficou grande ou ficou pequeno. E o próximo passo, elas vão buscar informação. A informação ela é advinda de vários meios, internet, jornais, Facebook, WhatsApp, enfim, tem várias ferramentas na qual eles podem buscar as informações precisas do imóvel que eles estão querendo comprar. E aí vem a avaliação das alternativas, né? Eles vão procurar um imóvel que se enquadre dentro das suas tomadas de decisões. E depois de todas essas etapas cumpridas, eles vão escolher o imóvel de acordo com os critérios que se enquadram para a situação atual da família. Bom, e o resultado? Será que eu comprei um imóvel ideal? Será que eu fiz uma escolha correta? Bom, aí entra o papel do corretor. Então, o que vocês acham? Os clientes, eles são influenciados ou não por fatores pessoais, psicológicos e sociais? Vamos ver? Bom, o corretor, ele é simplesmente um corretor ou ele é um consultor? Consultor tem que compreender as necessidades e objetivos do cliente, escutar e promover um diálogo bilateral, lidar apenas com as características do produto que interessam ao cliente e saber lidar com a resistência do seu cliente. Então, quais são as funções que o corretor de imóveis deve exercer? Ele deve ser um psicólogo, né? Quantas vezes você já não deparou com a situação na qual você tem que escutar o seu cliente, porque ali você vai pegar um gancho de venda. E professor, o cliente quando ele te procura, ele não conhece o mercado. Quem deve conhecer o mercado é você, corretor. E diplomata. O diplomata, a função do diplomata é fazer a aproximação, né? Então, o diplomata, ele não pode, o corretor ele não pode trabalhar nem a favor do cliente, né, e nem a favor do vendedor. O corretor, ele tem que ser, de certa maneira, imparcial. E agora, o imóvel. Vamos falar sobre o imóvel. Tipos de imóveis. Condomínios. Os condomínios, eles podem ser residenciais, comerciais ou mistos. Casas e sobrados. Podem ser individuais, geminados ou seriados. Apartamentos, eles podem ser tipo, duplex, cobertura, penthouse e garden. E também nós temos os sítios de lazer, chácaras e fazendas e terrenos. Agora nós vamos exemplificar os tipos de imóveis. Primeiro, apartamento tipo. O apartamento tipo, ele é de um nível só. São os apartamentos que mais são construídos, não digo que é só no Brasil não, mas é no mundo todo. Depois nós temos os apartamentos duplex. Duplex, como o nome próprio fala, são apartamentos de 2 níveis. Ele não necessariamente é um apartamento que é construído só no último andar. Hoje tem construtoras que estão fazendo duplex do início ao fim, né? Desde o primeiro andar até o último andar. E em seguida temos os apartamentos que são garden, né? É um grande nicho de mercado. Então é um apartamento térreo que tem um jardim, né? Então às vezes a pessoa gosta de uma casa, mas tem a questão de segurança. Então isso é uma alternativa, é um apartamento garden. Um outro tipo de imóvel muito conhecido, antigo, são as kitnets, né? Que são apartamentos pequenos. Do inglês, kitchenette significa cozinha pequena. Então é um apartamento voltado muito para estudantes, para casais sem filhos, né? E dando sequência, nós vamos falar agora sobre a cobertura duplex, né? As coberturas duplex. Como o nome próprio fala, cobertura quer dizer que é na parte alta. Então, a cobertura duplex, a característica dela é que ela é geralmente feita no penúltimo, né, ou no antepenúltimo andar, e ela avança para o terraço, ok? Já a penthouse é uma cobertura também, só que é uma cobertura só no último nível. E existem penthouse que tem também 2, 3 andares. E recentemente, as incorporadoras, né, as construtoras, elas lançaram no mercado nosso apartamentos de estilo estúdio e loft. Quais são as características
desses imóveis é a ausência de paredes, né? São imóveis com os ambientes integrados. E o loft é um estúdio, porém ele tem um mezanino, a diferença principal entre eles. Continuando, nós temos também os flats, né? Hoje tem feito muita construção de hotéis, muita construção de flats que você pode deixar alugado por um pool, né? E mais recentemente foram também implantados no nosso mercado os empreendimentos mistos, que são os mixed used. O que são empreendimentos mistos? Empreendimentos mistos é a mistura de imóvel comercial com residencial. Pode ser comercial, residencial, hospital. Então tem vários tipos de empreendimentos mistos no mercado. Vale ressaltar que o mercado ele nunca para. Foi lançado agora recentemente um novo conceito de penthouse. Uma penthouse que não é só no último nível, são penthouses em todos os níveis. Uma penthouse por andar, é como se fosse uma casa nas alturas, né? Então esse é um conceito novo no mercado e que já chegou aqui para nós. Agora nós vamos falar dos termos do dia a dia do corretor de imóveis. Empreendimento, construtora, incorporadora. Incorporadora e construtora é a mesma coisa? Bom, tem incorporadora que ela não é construtora e vice-versa. Incorporação, ele tem a ver com você pegar um terreno e fazer uma construção em cima desse terreno. Quem vai fazer a construção? A construtora. Bom, permutante. Permutante é troca. Um cliente, né, ele tem um imóvel e ele quer permutar o imóvel dele para, de repente, construir um prédio e ele entra com o seu terreno permutando o imóvel. Bom, já a cozinha americana não quer dizer que ela tem que ter necessariamente um balcão. Quando se fala em cozinha americana, é a integração de ambientes. E as janelas de dois tipos, que é a vidro temperada e veneziana. A vidro temperada é o famoso blindex. Bom, aqui eu enumerei alguns termos que merecem a atenção do corretor de imóveis, né? Para a gente evitar algum tipo de gafe, né? Que são os seguintes termos. Esquadria ou esquadrilha? A palavra correta é esquadria, porque esquadrilha é a esquadrilha da fumaça. Então nós estamos falando de imóvel. Outro termo muito utilizado e que confundem os corretores são as palavras geminada ou germinada. Qual é a correta? Geminada. Qual é a diferença? Germinada é quando nasce, quando brota. Então o imóvel não brota. Geminada quer dizer que são idênticos, né? Então o imóvel é idêntico ao outro, ok? Agora nós vamos falar sobre a venda, o processo de venda. Quais são as fases do processo de venda de imóvel do ponto de vista do corretor? Primeiro vem a abordagem, na sequência a entrevista, conhecer o seu cliente. Você vai demonstrar o produto de uma maneira clara e concisa e objetiva. Você vai enfrentar as objeções do seu cliente, mas você, como conhecedor do seu produto, você vai driblar essas objeções. E por fim vem o fechamento. Parou por aí? Será? Não. O pós-venda é algo que vai retroalimentar a sua venda. Por quê? Porque o seu comprador de hoje é o vendedor de amanhã. E o cliente que ficou satisfeito com o seu atendimento, com o seu pós-venda, ele vai te indicar para novos clientes. Então nunca se esqueça disso. Pós-venda é muito importante. Agora nós vamos falar sobre os contratos da corretagem. Bom, o primeiro deles, o contrato de prestação de serviço com opção de venda e exclusividade. Bom, esse contrato, ele merece mais atenção. Vamos tratar dele adiante. Bom, o contrato de compra e venda é o contrato que o corretor ele vai jogar no contrato todas as cláusulas de comprador, vendedor do imóvel, para que a venda ela se conclua. Contrato de compra. Bom, vamos exemplificar o contrato de compra. Uma empresa, digamos, um banco ela quer instalar-se em determinado local e só serve aquela localidade. Então, a empresa vai te contratar por um determinado período para que você possa fazer aquela área para aquela empresa. Bom, e por fim, o contrato de locação, nós vamos falar também detalhadamente mais adiante. Bom, como eu falei para vocês anteriormente, o contrato de prestação de serviços com opção de venda e exclusividade
ele traz uma série de questões que vão favorecer tanto ao corretor, quanto ao comprador e quanto ao vendedor. Então vamos enumerá-las. O contrato ele proporciona serviços profissionais a serem oferecidos. Ele também traz segurança para o proprietário do imóvel, ele traz uma garantia para o comprador, evita problemas de fiscalização com o Cresce, né? O corretor ele vai se empenhar mais na venda e também vai gerar mais responsabilidade nas informações. O que é isso? O dono do imóvel fala que o imóvel custa X e o corretor ele vai anunciar esse imóvel pelo preço X. E a proposta de compra ela também vai ser em consonância, ou seja, tudo que foi falado com relação a prazo, a preço, vai ser colocado na proposta, né? E o proprietário, ele passa a ser o maior beneficiado. Por que ele passa a ser o maior beneficiado? Porque o imóvel dele deixa de ir a leilão. Quando você não coloca um profissional responsável pelo seu imóvel, infelizmente, esse imóvel ele tende a ter valores diferentes no mercado, o que vai atrapalhar a venda do imóvel. Então, a gente fala que o imóvel não está à venda, ele está a leilão. E, continuando, o contrato de prestação de serviço com opção de venda ou exclusividade, ele é tão importante que até no novo Código Civil traz um artigo sobre ele. Vamos ver? Iniciado e concluído um negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor, mas se por escrito for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada a sua inércia ou ociosidade. Bom, se o corretor ele trabalha sem um contrato de exclusividade e o vendedor do imóvel resolve fazer uma venda por trás, é muito difícil o corretor ir atrás dos seus direitos. Ao passo que, se ele está trabalhando com a opção de venda, muda a história. O corretor ele leva o cliente e, por algum motivo, o cliente volta depois e a negociação é feita entre eles e o corretor descobre. Então, ele faz jus ao seu trabalho. Qual é a exceção? Se for comprovado que ele não trabalhou no imóvel. Ok? Agora nós vamos abordar sobre o início e término da intermediação imobiliária. Primeira etapa, captação do imóvel. Nós temos que coletar os dados do imóvel no contrato de exclusividade. Olha o contrato de exclusividade novamente. Reunir toda a documentação do imóvel, reunir os documentos do proprietário e realizar as pesquisas fiscais e cadastrais do proprietário. Segunda etapa é a divulgação do imóvel. Nós temos que dar uma publicidade legal. Por que uma publicidade legal segundo as normas do Cresce? Porque existe a maneira legal de anunciar os imóveis, que o Cresce ele regulamenta. Nós temos que anunciar nas mídias eletrônicas, aí vale ressaltar, toda a mídia como Facebook, Instagram, WhatsApp, sites próprios ou sites de terceiros. Enfim, ferramenta para divulgação do seu imóvel, hoje o mercado oferece e muitas. Saiba escolher a que mais adapta ao seu conhecimento. E anunciar nas mídias convencionais. Nós não devemos esquecer das mídias convencionais, né? São faixas, são placas, anúncios em jornais, também são importantes. Porque tem pessoas que não têm acesso ainda a essas mídias eletrônicas. Terceira etapa. Demonstração do imóvel. Essa etapa é a mais importante de todas. Por quê? Porque é nessa etapa que a deficiência ou a eficiência do corretor, ela vai ser mostrada, ela vai ficar aparente. Então, quanto maior a eficiência, mais êxito você vai ter na demonstração. E isso vai gerar o quê? Uma venda fechada. Agora vamos para a quarta etapa, que é a documentação da venda. O comprador, ele viu o imóvel, gostou do imóvel e ele faz uma proposta. Essa proposta, ela deve ser formalizada. Uma vez que o vendedor aceita, nós vamos partir para o contrato de compra e venda.
Vale ressaltar que, nesse momento, nós temos que ser ágeis. Por quê? Porque venda é emoção, para evitar que a venda se esfrie. Bom, em seguida, nós temos que reunir a documentação do comprador, porque lá atrás a gente já tinha reunido a documentação do vendedor e do imóvel. E, provavelmente, nós teremos que renovar a documentação do proprietário, porque as certidões, elas vencem com 30 a 60 dias. Bom, a quinta e última etapa, nós vamos tratar sobre a modalidade da venda. Como assim? Bom, passado todas as etapas, o comprador ele vai direcionar para uma venda à vista ou uma venda através de financiamento bancário. Se for venda à vista, será feita a escrituração no cartório. Qual cartório? O cartório de notas. Pode ser feito em qualquer cartório? Sim, pode ser feito em qualquer cartório do país, não necessariamente onde fica o imóvel. Agora, o registro do imóvel, vale ressaltar que ele só pode ser feito no cartório da cidade que o imóvel se localiza. E aquela velha frase, quem não registra não é dono. A gente sabe de muitos casos de pessoas que escrituraram seus imóveis e não registraram. Isso acarreta problemas seríssimos no futuro. Bom, e a segunda modalidade seria o quê? Venda através de financiamento bancário. Geralmente, esses processos eles são conduzidos por correspondentes bancários, né, que são pessoas contratadas pelo banco e que têm acesso aos sistemas como os funcionários de banco. Com isso, ganhou-se agilidade no sistema. Porém, o corretor ele deve acompanhar o processo em todas as etapas. Por quê? Para que o processo seja ágil e seja eficiente do começo ao fim. Como eu falei anteriormente sobre registro de imóveis, eu trouxe aqui um exemplo para que vocês possam entender melhor sobre como funciona. Cidades maiores, geralmente, não tem um cartório apenas de registro de imóveis. Ele tem mais de um cartório. Goiânia, por exemplo, são divididos em 4 zonas. Aqui nós vamos tomar como base a Avenida Anhanguera e a Rua 90. Ok. Como referência na região sul, nós vamos pegar a Praça do Cruzeiro e como referência da região norte, nós vamos pegar a Praça do Trabalhador. A primeira zona, ela vai ficar acima da Anhanguera e à direita da 90. Toda essa é a primeira zona. A segunda zona, ela vai ficar abaixo da Anhanguera e à esquerda da Rua 90. A terceira zona, ela vai ficar abaixo da Anhanguera e à esquerda da terceira zona. E a quarta zona, ela fica acima da Avenida Anhanguera e à esquerda da Rua 90. Agora nós vamos falar sobre a avaliação de imóveis. Todo corretor ele pode ser um avaliador? Sim, ele pode. Ele pode fazer uma avaliação de compra e venda. Ele pode fazer uma avaliação judicial? Não, ele não pode fazer uma avaliação judicial. Para que ele possa fazer a avaliação pericial, ele tem que estar credenciado ao COFES. Então, ele tem que ser capacitado para essa função. E a partir do momento que ele se tornar capaz, aí ele pode emitir o PITAM, que é o parecer técnico de avaliação mercadológica. Bom, quais são os métodos de avaliação mais utilizados? É o método de comparação ou amostragens, onde você pega vários imóveis no mesmo local e compara o valor entre eles, né, com as mesmas características ou bem próximas. Quais são os níveis de rigor nesses métodos de avaliação? Nós temos o nível expedito, que é baseado no sentimento ou na experiência do avaliador. É pela experiência do corretor. Ele, pela vivência, ele vai conhecendo o mercado e ali ele lança mão de um valor de 1 metro quadrado. Nível normal. O nível normal, ele depende de uma homogeneização de fatores. Ou seja, depende da localização do imóvel, depende da questão de se está perto de parques, né, se está em avenidas movimentadas. E por último, nós temos o nível rigoroso, que geralmente são usados por engenheiros, que usam sistemas avançados, onde existem várias variáveis nesses sistemas.
Valor e preço. Bom, valor. O valor ele é definido por questões mais relacionadas ao imóvel em si, como localização, dimensões, condições de conservação. Bom, o preço. O preço é o que se paga, né, propriamente dito, por um imóvel. E varia conforme o momento econômico ou as tendências de mercado. Então, a economia não está legal, tem muito imóvel no mercado, o que acontece? O preço dele cai. A maioria das negociações no mercado imobiliário, ela se baseia no preço e não no valor. Em resumo, se um imóvel pode valer R$300 mil, isso não significa que você vai pagar esse valor por ele. Se a economia estiver boa, tudo bem, você pode até pagar esse valor até maior, mas se o momento for de crise, ele poderá custar muito menos do que isso. Então, entenderam a diferença entre preço e valor? Bom, agora nós vamos falar sobre a locação. Locação de imóveis. Uma característica muito importante na locação de imóveis é você fazer uma boa documentação, é preparar uma boa documentação. Por quê? Porque você vai lidar com algo que não é seu, né? Uma das principais características da locação são as garantias exigidas pelo proprietário. Vamos dizer assim, algo que dificulta, que é a caução, a fiança ou o seguro-fiança. Porém, elas são necessárias para que você evite problemas de falta de pagamento do imóvel pelo inquilino. Quais são os direitos e deveres do proprietário, que é o locador? Ele tem que entregar o imóvel em condições de uso, ou seja, habitável. E também ele deve fornecer os recibos de pagamento de aluguel de uma maneira discriminada e inteligível. Deve também pagar os impostos, as taxas e prêmios de seguro complementar contra incêndio. Porém, aqui há uma controvérsia. Tem casos que quem paga essas taxas já é o locatário, mas isso é de acordo com o que fizerem a combinação no contrato. No caso de apartamento, cabe ao proprietário ele pagar as despesas extraordinárias do condomínio. As principais são fundo de reserva e despesas com reforma. Bom, agora nós vamos falar sobre direito e os deveres do inquilino, que é o locatário. Bom, ele deve pagar pontualmente o aluguel no prazo que foi estipulado no contrato. Ele deve utilizar o imóvel conforme determinado em contrato. Se ele alugou para fins residenciais, então ele não pode instalar um comércio. E vice-versa, se alugou para fins comerciais, ele não pode instalar uma residência. E isso gera quebra de contrato. Bom, ele tem que restituir o imóvel da maneira que ele pegou, no estado original. Se porventura ele fizer modificações sem o consentimento do proprietário, então ele tem que desfazer tudo o que ele fez e entregar. Agora, se ele fez com o consentimento do proprietário, isso vai ficar incorporado ao imóvel. No caso de apartamento, né, o inquilino ele tem que arcar com as despesas ordinárias, que são água, condomínio, a limpeza do prédio, a folha de pagamento dos empregados. Então, o locador, ele paga as despesas ordinárias e o inquilino as extraordinárias. E o reajuste do aluguel? O índice que é mais utilizado em reajuste de aluguel é o IGPM, que é o índice da Fundação Getúlio Vargas. É o índice geral de preço de mercado. E a desocupação do imóvel? Como que ela deve ocorrer pelo inquilino? Previamente, ele tem que comunicar que ele está desocupando o imóvel. E depois que ele desocupar, ele tem que se precaver e pegar o recibo de quitação e entrega das chaves. Um dos principais motivos que causa a quebra de contrato são as multas contratuais, que são ocasionadas por infração de algo que foi cometido que não constava no contrato. E quais são os problemas mais comuns que podem surgir durante a locação? É atraso ou falta de pagamento do aluguel, que esse é o clássico, e a recusa do proprietário também em receber aluguel com reajuste determinado por lei. Quando isso acontece?
Geralmente, quando estamos no período de deflação ou com inflação controlada, os índices eles não tendem a ter uma valorização, né, muito alta, e com isso reflete nos aluguéis. Bom, aí tem proprietários que não aceitam esse reajuste e ocasiona a quebra do contrato. Agora nós vamos falar sobre a venda do imóvel quando ele está alugado. Ok. Se você pega um imóvel para vender e esse imóvel ele está ocupado, você tem que se precaver da seguinte situação. Quem mora no imóvel, automaticamente ele tem a preferência na compra. Então, a primeira pessoa que você deve dirigir, né, é para o inquilino, para saber se ele tem interesse em ficar com o imóvel ou não. Se ele não tiver interesse, então ele tem que assinar uma carta de desistência. Você faz a carta e o inquilino vai e assina a carta de desistência. Cuidado, porque se não for feito esse procedimento, a venda pode cair. Se o inquilino resolver ficar com o imóvel, né, e ele não foi consultado, a venda ela pode ser não concretizada. E a retomada do imóvel pelo proprietário? Quais são os principais casos? Com os contratos que já têm o prazo expirado, geralmente os contratos são de 30 meses, e para os contratos com prazo inferior a 30 meses, quais são as situações? Quando o dono do imóvel pede o imóvel para usá-lo, né, ele mesmo usar, ou para seus filhos, netos, né, para os familiares utilizarem esse imóvel. Ou também por alguma necessidade de reparação urgente, né, por alguma questão de calamidade pública, né, ou para demolição de obras aprovadas. O imóvel foi vendido, né, o inquilino não tinha interesse, então ele tem que ser demolido. Agora nós vamos falar sobre as normas e condutas da corretagem. O primeiro ponto que nós vamos abordar é sobre a remuneração do corretor, né? A nossa classe é uma classe totalmente amparada. Nós temos um conselho, nós temos tabelas, né? E como vocês podem ver, existem códigos no novo Código Civil, artigos no novo Código Civil, que nos respalda com relação à nossa remuneração. Veja no artigo 725 do novo Código Civil, que diz o seguinte: a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. O que é isso? O comprador e o vendedor, você fez a aproximação, houve a negociação, mas assinaram um contrato de compra e venda, né, ou assinaram a proposta de compra, por um motivo ou outro, uma das partes se arrependeu. Por lei, o corretor ele tem direito a essa remuneração. Como vocês podem ver, nós temos a tabela de honorários que é ditada pelo nosso sindicato. E aqui variam taxas que vão de 5% a 10%. Né? Nós temos aqui venda de imóvel comercial, residencial, industrial, imóveis rurais. De acordo com o grau de dificuldade de acesso, essa comissão tende a ser maior. Né? Vale ressaltar que também existem as negociações, mas a tabela ela existe para ser seguida. Também os valores de honorários, ele incide sobre a administração de carteira de recebíveis, sobre demais serviços inerentes ao corretor de imóvel, que é a emissão de parecer de mercado, né? Consultorias, taxa de locomoção. Sobre a publicidade, a resolução número 458 do COFES, ela traz 3 artigos. O primeiro, ele trata da maneira legal que o corretor deve publicar o seu imóvel. Tanto pode ser através do contrato de exclusividade ou apenas uma autorização de publicação. Não pode ficar sem nenhum tipo de autorização do proprietário, porque isso acarreta multa, perda do seu cadastro no CRES. Né? O artigo 2º, ele trata da maneira como deverão ser colocados os anúncios. Todos os anúncios, ele deve ter um número de inscrição do CRES, e se for pessoa jurídica, tem que acompanhar
tem que ser acompanhado da letra J. No caso do segundo artigo, ele trata dos anúncios impressos e nos quais eles deverão constar o número da inscrição de quem está o anunciando. Se for um corretor pessoa física, basta que coloque o número dele. Se for pessoa jurídica, deve vir precedido da letra J. Um outro ponto importante em relação a isso são os anúncios dos estagiários. A gente tem visto muitos estagiários que fazem os seus anúncios e colocam o número do seu CRECE, que é precedido da letra E. Porém, eles não colocam o CRECE de quem está estagiando. Isso é ilegal. O terceiro artigo, ele trata de um assunto muito importante, que é sobre os lançamentos imobiliários. Todo lançamento imobiliário, a publicidade dele tem que vir precedida da inscrição do registro de incorporação. A falta desse registro de incorporação no anúncio acarreta sérios problemas para o incorporador. Exercício legal da profissão. Quando nós ouvimos essa frase, nós pensamos em advogados, médicos, dentistas, os famosos dentistas práticos. Porém, a nossa profissão também, infelizmente, existem os contraventores, porque a nossa profissão ela é dotada de um conselho. Bom, olha o que trata o decreto número 3.688, no seu capítulo 6º, que é a Lei das Contravenções, a organização do trabalho. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício, qual é a pena para isso? Prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Bom, e o decreto 8.871? Ele dá uma nova regulamentação à profissão de corretor de imóveis. Então, ela disciplina o funcionamento de seus órgãos de fiscalização e dá outras providências. Aqui, foi criado os nossos conselhos, através desse decreto. O exercício público da profissão. A nossa profissão é a única profissão na qual você responde civil penalmente da seguinte forma: é a profissão que você está sujeito a perder o seu bem, caso você cause um dano a outra pessoa. Então, olha só o que fala no artigo da resolução do COFES, número 326. O corretor de imóveis responde civil e penalmente por atos profissionais danosos ao cliente, a que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou infrações éticas. Então, portanto, corretor, tome cuidado na hora de apresentar coisas que não existem. E olha só o que o novo Código Civil ele trata sobre a nossa profissão. No seu artigo 722, reza o seguinte: pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato, ou seja, em virtude de algo por escrito, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, se obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. Continuando sobre o exercício público da profissão, vale ressaltar o seguinte, que a nossa profissão, existem leis tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor. Qual que é a diferença? Para o comprador é a seguinte: se o corretor ele causar algum dano, ele pode entrar na justiça. Se ele for entrar através do Código de Defesa do Consumidor, quem tem que provar o erro é o corretor de imóveis. Agora, no novo Código Civil, quem tem que provar é o vendedor. Bom, sendo assim, o cliente, ele parte mais para entrar com ações do Código de Defesa do Consumidor. Para ele é muito melhor. O financiamento. Tão quão importante é a venda à vista, também é a venda financiada. Então, cabe ao corretor de imóveis conhecer sobre as fases do financiamento, conhecer sobre o financiamento. Então, vamos ver. Financiamento bancário.
Quais são as modalidades de financiamento existentes? Existem dois tipos de recurso que fomentam os financiamentos, que são os recursos do FGTS e os recursos da poupança. Os recursos do FGTS, nós podemos dividi-los em mais 3 tópicos, em 3 subgrupos. Quais são esses? O famoso programa Minha Casa Minha Vida, que é válido somente para imóveis novos. A carta de crédito FGTS, que também é para imóvel novo e usado. E o procotista, que também é para imóvel novo e usado, para imóveis maiores, porém, que utilizam o recurso do FGTS. E os recursos da poupança? Até o nome já fala, são os recursos advindos da poupança, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é a SBPE. Ele enquadra tanto para imóveis novos quanto usados. Bom, e qual é a diferença entre esses dois recursos, do FGTS e da poupança? Os recursos do FGTS, ele é advindo do trabalhador. Os bancos, eles compram esse recurso com juros mais baratos e repassam às pessoas que enquadram nessa modalidade. Por quê? A finalidade dos recursos do FGTS é para primeira moradia. Enquanto que os recursos da poupança, não. São recursos onde as taxas de juros são mais caras, porque os bancos compram esses recursos num valor maior no mercado. É importante ressaltar que em qualquer dessas modalidades, o seu cliente, né, o comprador do imóvel, ele pode utilizar o FGTS, tanto na modalidade de FGTS quanto na poupança, mas ele tem que se enquadrar dentro das normas do FGTS. Bom, agora nós vamos falar sobre os novos limites de enquadramento em todos os programas que nós falamos. No programa Minha Casa Minha Vida ou no Carta de Crédito FGTS, em Goiânia, são imóveis com valores de até R$180 mil. E na região metropolitana, que são os municípios vizinhos, até R$170 mil. E nos demais municípios, até R$100 mil. Vale ressaltar que a renda ela aumentou de 5.400 para 6.500 para enquadrar no programa. Bom, o procotista. O procotista, ele foi ampliado, até então, ele era até R$400 mil, de R$180 mil,1 centavo a 400 mil. Qual é a novidade? Que agora ele vai até 650 mil. Então foi uma ampliação bem interessante. E por último, o SBPE, ele pode ser de qualquer valor o imóvel, não tem limite de enquadramento. Se o comprador não enquadra, se ele já tiver outro imóvel e não enquadra na carta de crédito FGTS, ele vai se enquadrar no SBPE. E por fim, nós temos o SBPE, como eu havia falado, que são recursos da poupança. Então as pessoas, os compradores que não se enquadram nessas duas modalidades, vão enquadrar no SBPE, que não existe limite novo para o SBPE. Bom, é importante ressaltarmos, porque aqui até então nós falamos em imóvel até 650 mil. E imóveis acima de 650 mil não pode ser financiado? Pode ser financiado. Porém, não se enquadrarão nas regras do SFH, que é o Sistema Financeiro da Habitação. Eles se enquadrarão nas regras do SFI, que é o Sistema de Financiamento Imobiliário, onde as taxas de juros são maiores. Bom, para finalizar, é muito importante o corretor saber a diferença entre o sistema de amortização constante e o sistema price, porque determinada venda ela pode não ocorrer num sistema, mas já quando você passa para um outro, a venda pode acontecer. Então, as principais características do sistema de amortização constante, que é o SAC, é o seguinte: as prestações elas são decrescentes. Na price ela é constante, ou seja, a prestação é igual. As amortizações no SAC são constantes e na tabela price ela é crescente. E as vantagens entre elas? Né? Na SAC, como ela é decrescente, o saldo devedor ela diminui mais rápido.
e as parcelas vão diminuindo, né? E na Price, o valor da prestação é o mesmo durante o financiamento. Já na tabela Price, o valor da prestação é o mesmo durante o financiamento. E a prestação inicial, ela é o quê? Ela é menor em relação à calculada pela SAC. Então a prestação é menor e ela se mantém constante. Bom, agora nós vamos falar das desvantagens. No sistema SAC, a parcela inicial ela é maior em relação à tabela Price. Já na tabela Price, o saldo devedor ela diminui mais lentamente em relação ao SAC. E o valor das prestações, ela não diminui, ela é constante. Bom, o que você tem que tirar disso? Mesmo que a prestação do seu cliente, ela fique no valor constante, é melhor do que ele pagar aluguel. Ou seja, sair do aluguel é a melhor alternativa. Ah, minha prestação ela não é decrescente. Não tem problema. A sua prestação é constante, enquanto que o seu aluguel, ele sobe. Mas a prestação do seu financiamento ela vai permanecer. E lá na frente, como eu falei para vocês, esse comprador de hoje, ele é o vendedor de amanhã. Ele vai querer vender o imóvel porque ele vai querer mudar, vai passar por uma fase melhor. Então, a corretagem ela é uma arte. Então, não perca as oportunidades de fazer um bom atendimento, de fazer um bom pós-venda e sucesso na venda de vocês. Chegamos ao fim, então, da aula de operações imobiliárias. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, e desejando sucesso em suas carreiras e que Deus abençoe a todos. Os meus contatos estão aqui, eu sou o professor Urias Borges. Muito obrigado.